cursar medicina? Bom, quando jovem, antes de fazer faculdade, eu sempre gostei muito mais de biologia, essas coisas relacionadas com saúde. E aí eu decidi que eu ia fazer odontologia. E entrei num curso preparatório para fazer odontologia. E no meio do caminho, da minha turma, eu entrei num curso para medicina, um cursinho, mas eu queria fazer odonto. E no meio do caminho eu resolvi fazer vestibular de medicina. E eu não me arrependo, não. Foi bom, acho que é o que eu gostava mesmo, me dediquei a vida inteira nessa área, então acho que eu acertei na minha escolha. Eu vi que o senhor realizou a graduação na Universidade Federal do Paraná. Paraná. O senhor é paranaense? Não, eu sou paulista e na época que fui fazer vestibular, eu morava em São Paulo e na época São Paulo era bem pequena, isso foi em 1964, 65, 64. E eu já achava a cidade muito corrida. Então eu procurei fazer vestibular em locais menores. Então eu prestei vestibular em Ribeirão Preto e tinha amigos que me estudavam em Curitiba e eu fui para lá. E por acaso acabei entrando lá na Federal e fiquei lá os 6 anos de faculdade. Depois eu voltei para São Paulo para fazer residência de ortopedia. Então a residência eu fiz em São Paulo, na Santa Casa de São Paulo. Fiquei lá 18 anos como assistente. E fui para Santa Casa porque era uma escola que tinha um serviço de cirurgia de coluna, principalmente tratamento de escoliose, muito grande, era o maior que tinha. Então eu escolhi fazer residência lá. E eu acabei ficando no grupo de coluna lá até 1998. O doutorado o senhor fez lá também? Fiz doutorado lá, eu era chefe do grupo de coluna. E aí acabei saindo, então logo depois o professor Cobra, que era o chefe aqui do departamento de ortopedia da Unicamp, me convidou para vir para cá montar um grupo, porque quase não tinha cirurgia de coluna aqui. E eu vim, acabei montando uma equipe muito boa, gostosa, e agora me aposentei aqui, depois de 21 anos, desde 93 que eu estou aqui na Unicamp. O senhor se mudou para Campinas? Não, eu continuo morando em São Paulo, viajava. E aí, com o tempo, eu sempre fiz 12 horas na faculdade. Então, você acaba conseguindo distribuir os horários bem. Então, até janeiro agora, eu vinha e voltava. Depois de um período, eu acabei voltando para Santa Casa, fiquei com a chefia duas disciplinas de coluna aqui e na Santa Casa também. Mas aí eu fiquei só 5 anos e não dava, aí era muita coisa, eu acabei escolhendo ficar aqui na Unicamp. O que te levou para essa especialidade da ortopedia? Então, é engraçado, porque eu era estudante e quem me induziu a fazer faculdade em Curitiba era um amigo meu de infância, que ele estava lá na faculdade e falava bem da escola e tal. E ele, desde o início, queria fazer ortopedia, não sei porquê. E fez ortopedia mesmo. E me induziu também a fazer ortopedia, porque ele trabalhava com ortopedistas lá em Curitiba, mesmo como estudante. Então você começa a ficar rato do departamento de ortopedia, no 2º, 3º, 4º, até foi até o 6º ano. Aí tinha um cirurgião de coluna lá na Federal do Paraná, que era o Dr. Dirceu de Conte. É um exímio cirurgião, jovem. E ele morreu de acidente aos 35 anos de idade ainda, quando eu estava no 5º para o 6º ano. Aí eu resolvi sair de lá e vim para São Paulo, que era um serviço muito maior. Inclusive, Santa Casa tem um departamento de ortopedia muito grande, né? Então tem um prédio próprio lá, a ortopedia praticamente, as residências. Tudo começou no bem conhecido Pavilhão Fernandinho Simons. Então, o Pavilhão Fernandinho foi o berço da ortopedia praticamente aqui no Brasil. E lá que tinha um grupo de coluna grande, com o professor Valdemar Carvalho Pinto, e que formou praticamente a maioria dos cirurgiões de colunas da época, né? Até hoje ainda forma muita gente, ou com descendentes, né? Então, aqui na Unicamp, a gente já teve até o ano passado 83 estagiários pós-residência de ortopedia, que vêm para fazer residência só de coluna. Então era 1 ano, agora são 2 anos pela sociedade brasileira. Então atualmente a gente tem 7
estagiário de coluna. É uma coisa que era nova, a cirurgia de coluna era muito pequena em relação às outras especialidades, e eu sempre achei umas cirurgias muito bonitas, complicadas, difíceis, de alto risco, etc. Mas isso acabou me cativando, principalmente por causa do professor Dirceu. E aí foi bom, porque eu comecei na residência já dirigido para fazer coluna. Então, embora fazia residência de ortopedia, nos momentos vagos eu ia dar uma fuçada, como a gente dizia, no grupo de coluna. E acabei ficando lá por 18 anos. Nesse período eu fui para a França, fiz estágio lá também de especialização, em Berck-Plage, com o professor Cottrell, que era um vulto da cirurgia de coluna no mundo. Então, me valeu muito. E aí depois, como eu disse, eu saí da Santa Casa e acabei vindo para cá. E aí acabei gostando daqui, a amizade que você faz. Alguns ex-alunos meus da Santa Casa, que moravam próximo aqui, Jundiaí, Piracicaba, acabaram vindo para o departamento, estão aqui até hoje, junto comigo. E vão continuar, se Deus quiser. Senhor, me fala um pouco desse grupo que o senhor veio formar aqui na ortopedia da FCM. Porque é uma coisa que tinha pouca gente que fazia cirurgia de coluna. Eu me lembro que no começo, para você achar alguém para te ajudar numa cirurgia, você tinha que catar residente pelos corredores lá, porque ninguém queria, porque eram cirurgias demoradas. Tá? Então era um negócio muito inicial. Então quando eu vim para cá, eu vim com um pedido do professor Cobra para isso, para montar um grupo, montar uma equipe. E aí ficou o Dr. Paulo Tadeu Cavalli, que era formado aqui, tinha recém terminado a residência, e ele acabou ficando comigo no grupo de coluna. E aí vieram o Dr. Wagner Pasqualino, que é de Jundiaí, que foi meu estagiário em São Paulo, o Dr. Ivan Veiga, que é formado na Unicamp, mas fez estágio de coluna também na Santa Casa, então veio para cá. E aí foi ficando o pessoal que passava no grupo, né? O Maurício Antonelli, formado aqui. Hoje ele trabalha na mesma equipe, mas está em São Paulo na ACD. E agora tem o pessoal daqui, o Marcelo Risso, o Guilherme Zuiani. Então é um time gostoso de trabalhar, uma amizade grande. E a gente sempre primou por fazer uma formação intensa. Então o pessoal que vem para cá para fazer estágio, eles têm uma formação teórica muito grande, é bem exigido, e a formação prática também, porque a cirurgia é uma coisa meio complicada, quer dizer, você fica vendo, e se no serviço que você tiver não te der muita oportunidade, você termina a tua residência ou o teu estágio sem nunca ter operado ninguém. E aqui a gente sempre primou para, desde o começo, pegar o residente e deixar começar a fazer, ensinando junto sempre, né? Então, a formação prática de cirurgia sempre foi muito boa. O volume de cirurgia de coluna aqui na Unicamp não era grande, mas a gente trabalhava também na ACD de São Paulo. Então, a gente fez um convênio. Então, os residentes nossos aqui passavam aqui, iam para a ACD, que tem um tipo de patologia diferente, muito escoliose e neuromuscular, crianças com paralisia. Eles nem aceitam, por exemplo, as escolioses comuns, tipo escoliose idiopática. E era um serviço muito grande também, tinha um volume grande. Então a gente associou isso. Então até hoje o pessoal fica aqui, passa um tempo na CD, vem para cá e participa das cirurgias com a equipe fora. Por isso que a formação cirúrgica é muito boa. E todo tipo de patologia. Né? Então, embora o departamento de ortopedia seja pequeno, né, proporcionalmente a outros serviços, né, aqui da Unicamp, Santa Casa de São Paulo, por exemplo, tem 45 residentes. Então, aqui a gente tem 5 por ano, são 3 anos. Então, é pequeno, você tem escassez de leito, sempre é um problema, porque são cirurgias grandes, muitas vezes você precisa de UTI no pós-operatório, então as cirurgias suspendem muito por falta de estrutura, né, para você conseguir fazer a cirurgia. Pela equipe a gente conseguiria operar mais, mas a capacidade, a limitação não é nem material. O material você consegue colocar. É a disponibilidade mesmo, centro cirúrgico, essas coisas, a gente sabe como todo hospital, escola, toda universidade é assim no mundo inteiro, praticamente, mas principalmente aqui no Brasil.
Então você tem que pulverizar onde o pessoal vai se formar. Isso foi legal, porque a gente formou até o ano passado 85 cirurgiões de coluna, que estão distribuídos pelo Brasil todo. Tem gente que hoje é chefe de serviço em várias universidades no Brasil todo. Isso é muito prazeroso, né? Porque você acaba fazendo uma escola que todo mundo segue a mesma linha de pensamento e voltam e todo mundo participa muito. Tem o pessoal agora no congresso que eu fiquei sabendo, eles têm um grupinho no WhatsApp e a gente tirou fotos lá, falou, manda, então eu vou te colocar no grupo. Aí eu vi lá, tá a escola, a escola Landim de coluna, é do grupo que era daqui, eles têm uns 15. Então é prazeroso, isso dá um prazer muito grande, né? Acho que ensinar é um predicado de cada um, né? Chamam de dom, eu acho que não é o prazer, quer dizer, ninguém faz alguma coisa se não gostar. Então eu acho que o ensino é uma coisa bonita de se fazer. Quando você vê alguém que foi teu aluno chegar a ser livre docente na Escola Paulista de Medicina, por exemplo, chefe do grupo de coluna lá, formado aqui na Unicamp também. Então isso dá um prazer muito grande, né? Então ensinar é uma coisa boa. Mas tem como a gente fazer um panorama em relação, digamos assim, aos traumas mais frequentes, digamos aí, da década de 70, da década da sua formação, para os dias de hoje? Bom, mudou bastante com o passar do tempo. Eu acho que talvez tenha aumentado até a gravidade das lesões. Porque o mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil, a gente passou por uma infestação de motos. Então, o volume de acidentado em motocicleta é muito alto. E, claro, o acidente de moto, ele acaba lesando muito mais do que, às vezes, um acidente de automóvel, de ônibus. Talvez seja pior que, às vezes, um atropelamento. Então, as lesões, as fraturas são muito graves, inclusive as fraturas de coluna também acabaram ficando muito mais graves, com pacientes ficando paraplégicos definitivamente, né? Embora você possa interferir, fazer cirurgia para fixar. Isso, às vezes, se o indivíduo já fica paraplégico no momento do acidente, ele não tem muita chance de recuperar, voltar a andar. Mas se você fixa a coluna dele, reduz, põe os ossos na posição e estabiliza, ele vai ter uma reabilitação muito mais fácil, menos dor, sem deformidade, quer dizer, a coluna é mantida, alinhada, e só isso já foi uma vantagem. Eu passei por essa fase que antigamente não se fazia muita coisa para quem tinha um acidente e ficava paralítico. Então a ideia foi essa, de você procurar fixar, manter a coluna bem estabilizada e para favorecer a reabilitação. Foi para surpresa no mundo todo, para todos os cirurgiões de coluna, que muitos pacientes começaram a recuperar num número muito maior do que o esperado. Quer dizer, então, a cirurgia de coluna, além de dar todas essas condições para a reabilitação, ela muitas vezes, se a lesão não é completa e você não percebe isso, a hora que você estabiliza, você dá condições de recuperar. Então, pacientes que tinham um prognóstico fechado de não recuperação, depois que se começou a fixar as fraturas de coluna, começou a aparecer recuperações inesperadas. Então, trouxe um benefício também do ponto de vista neurológico. Além, como eu disse, favorecer. O indivíduo reabilita mais fácil, ele sai do hospital mais rápido. Então, a coisa melhorou muito no trauma. Mas, por outro lado, no ambiente social, pioraram por causa das motocicletas. Quer dizer, então, acidente de moto, somente em cidades grandes, não é cidade pequena não, mas São Paulo, Campinas, que o ruído da cidade mudou, né? De manhã você não ouve, mas quase ninguém toca buzina, mas aquele bi da moto é um negócio que ecoa pela cidade inteira. O volume é muito grande. E claro, o número de acidentes aumenta e acidentes graves. Muito até pela irresponsabilidade, da falta de educação do motociclista, né? De quem pilota a moto. A formação em geral, mesmo do motorista nosso, é deficitária, né? O indivíduo não sabe nem muito leis de trânsito, né?
Não sei se é... Aqui em Campinas também é um pouco, mas São Paulo é muito visível isso. Tem ruas que eles põem aquele círculo no meio da rua que é preferencial para todo mundo. O que vem é preferencial. A preferência é de quem está rodando ali, como qualquer circulares que tem nas estradas. Mas na cidade ninguém obedece. Quer dizer, o camarada vê, se ele está numa rua, ele acha que aquilo lá é igual uma chicane de Fórmula 1. Ele nem breca, ele passa. Então isso aumenta até mais, né, o volume. Isso é por falta de informação, quer dizer. E se o indivíduo vai passar e você está na vez, ele ainda xinga, fica bravo, sem razão nenhuma. É falta de conhecimento. Se for perguntar, ninguém sabe que a preferencial é de quem está rodando na esquina. Então, muitos lugares é assim. Não obedece faixa de pedestres, fora isso, né? Então, não é só excesso de velocidade. As ruas já não ajudam muito, né? Então, aumenta muito, né? Sempre. Aumenta o número de veículos, aumenta o número de motocicletas, a população aumenta. Então, o volume de trauma é muito grande. Isso eu estou falando da coluna, mas os traumas de membros inferiores e membros superiores são muito graves. Mas aquilo soltava. Aí quando surgiram, hoje em dia você põe placa com vários parafusos, fica estável que o indivíduo pode até, às vezes, precocemente dar carga. Então, fêmur, mesma coisa, que o indivíduo sai andando precocemente. Né? Então, isso evoluiu muito, bastante. Tanto na coluna como no trauma em geral. Olha, a lesão, quando você tem uma secção completa da medula, então as fraturas cervicais ou torácicas, da coluna torácica, elas são muito mais graves, porque ali você tem medula. Nível lombar, de L1 até o sacro, você já não tem mais medula, ali são raízes, é a cauda equina, são as raízes que estão lá. E é um nervo. Então, a raiz ou o nervo, ele suporta um trauma muito maior, com pressões, etc. Então, o indivíduo que tem fratura de nível lombar, ele já sempre teve uma chance melhor, porque os nervos resistem muito mais que a medula, que é a célula nervosa. Então, você teve uma fratura torácica com secção completa de medula, não tem condição, a medula atrofia. Tá? Surgiram vários métodos de tratamentos tentando ter uma recuperação completa, voltar a andar, etc. Então, quer dizer, o que eu estava falando, se você tiver uma lesão completa da medula, a chance de recuperação é nula, pelo menos até hoje. Aí vem as especulações que você pode fazer, então, se a secção não é completa, mas não rompeu totalmente, a medula tem alguma continuidade, é difícil avaliar qual o grau de lesão que vai ficar definitivo. Alguns ficam, então depois de algum tempo, se tenta hoje fazer implante de célula-tronco para ver se ela faz desenvolver a medula. Não tem nenhum trabalho assim que mostre que funcione realmente, coisa confiável. No Hospital das Clínicas de São Paulo, eles fizeram bastante trabalho nesse sentido, mas alguma alteração só no potencial evocado, que nenhum paciente recuperou com esse tratamento. A medula, o sistema nervoso é um pouco diferente. Se bem que para cérebro tem algumas situações que já está funcionando. Então a esperança é grande que nessa área esse enxerto de célula-tronco seja uma esperança, que é realmente. Né? Então é um caminho. Mas também isso não vai eliminar a necessidade de você fixar, reduzir, botar a coluna bem na posição, fazer a redução, que a gente chama de ortopedia, e estabilizar, uma estabilidade rígida. Porque você põe a célula-tronco lá, se tiver muito movimento, ela vai ser esmagada da mesma forma. Né? Então, primeiro é estabilizar, depois você pode tentar algum outro método. No sentido da recuperação neurológica. A recuperação por estímulos é outra coisa, né, professor? Não, a gente tem o professor Cliquet, que trabalha aqui na Unicamp, que acho que é talvez eu possa dizer que seja o único, mas um dos poucos engenheiros no mundo que foi chefe do departamento de ortopedia e traumatologia, foi aqui na Unicamp. Porque o Cliquet trabalha, embora seja engenheiro, ele trabalha nessa área, então ele tem estímulos. Aí é um pouco diferente, quer dizer, ele põe eletrodos na perna ou no braço e comanda com o computador. Então o indivíduo vai aprendendo o estímulo, então ele levanta o braço, abre a mão, pega um copo, fecha a mão, traz um copo de suco, toma e põe na mesa. Não é o comando dele, quer dizer, é o computador que está fazendo.
para andar a mesma coisa. Quer dizer, então, mas é um campo que você faz quase que uma robotização, né, do paciente. E funciona. Quer dizer, ele tem centenas de trabalhos publicados no mundo todo. É um campo. Né? Professor, eu gostaria que o senhor se descrevesse profissionalmente. Bom, profissionalmente, eu me considero bem-sucedido, tanto na carreira universitária. Então, desde que eu me formei, fiz residência, fui ficando ligado sempre a uma universidade, primeiro Santa Casa, depois aqui na Unicamp, e acabei tendo um monte de discípulos, né, de alunos, e que então eu me considero realizado pelo número de gente que está atuando hoje, que foi aluno meu ou também alunos meus. Né? Então, do ponto de vista universitário, eu cheguei até a fazer doutorado, que não era pretensão, mas livre docência eu acabei não fazendo. O professor Kobler sempre cobrava, você tem que fazer. E alguns outros professores de outras universidades falaram, não, você está na universidade, você tem que fazer. Realmente isso é importante, né, para a universidade em si. Para a gente é mais uma questão de autossatisfação, sabe? A vida não muda muito quando você é livre docente, ou doutor, ou mestre. Do ponto de vista particular, quer dizer, eu me considero bem sucedido, sempre fora do ambiente universitário, eu sempre tive uma clínica muito grande, muito boa, e então me considero realizado. E eu sempre tive, acho que todo ortopedista, eu tenho um colega de Ribeirão Preto, que ele fala que o ortopedista gosta muito, é igual criança, você tem que dar instrumentos para ele operar, é o brinquedinho, então a gente sabe disso, quer dizer, todo ortopedista faz isso, quer dizer, o indivíduo vai num congresso em algum lugar, acaba vendo um instrumento novo, ele compra para ele isso aí. Eu lembro que algumas vezes a gente estava na Europa e ele falou, comprei um instrumento de cirurgia, um Keres, falou, comprei para minha mulher, para dar de presente para ela, né? Porque ele ia usar. Né? Então isso é muito comum. Então eu sempre tive também tentando desenvolver coisas novas, acabei desenvolvendo algumas coisas, algumas técnicas cirúrgicas. Tem um instrumental de correção de escoliose hoje no mercado, que foi eu que desenvolvi. Então, também do ponto de vista prático, é muito bom. Independente da universidade, fora, eu tenho feito alguns trabalhos para desenvolver uns queijezinhos, que são umas gaiolas, que você coloca para substituir o disco para provocar fusão. Então, uma maneira de fazer essa gaiola, esse queijo, sem precisar colocar enxerto dentro, que é o que se faz de praxe. E está indo, eu acho que você aposenta compulsoriamente, mas não para de viver ou de pensar. Professor, nessa longa trajetória, né, qual é o momento assim que o senhor se sente mais gratificado? Ser médico, ser ortopedista, ser professor? São duas coisas que te dão prazer. Uma coisa que para o médico é muito gratificante é quando você trata alguém, que você tem um resultado bom e que... Você pegar um paciente, por exemplo, que vem paraplégico, operar, e o indivíduo recuperar depois, sair andando, você vê esse paciente a longo prazo e saber que ele está tendo vida normal, então você poder interferir na evolução da vida dele. Né? Isso eu tenho alguns pacientes que são até amigos meus hoje, e que isso aconteceu. E segundo é assim, que eu falei antes, quer dizer, você ter ex-alunos, né, ex-estagiários que hoje estão tendo sucesso por aí. Tem um rapaz que foi presidente da Sociedade Argentina de Coluna, que foi aluno nosso, lá em Buenos Aires, era presidente agora de uma sociedade latino-americana, quer dizer, ibero-latino-americana, quer dizer, Portugal e Espanha pertencem, foi presidente. E assim tem, na Colômbia, que é o atual presidente da Sociedade Latino-Americana de Ortopedia, foi aluno nosso na Santa Casa. Então é gostoso você ver esse pessoal saindo bem, e quando você vai, às vezes,
na cidade onde eles moram, você vê o sucesso que ele está tendo. É muito gostoso isso, sabe? Muito bom. Então, eu gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu na verdade, quer dizer, eu fui aposentado agora em janeiro, compulsoriamente, mas eu tenho gratidão a 3 escolas. Primeiro, a Faculdade de Medicina lá da Universidade Federal do Paraná, onde eu me formei. Era um lugar gostoso de estudar, uma excelente escola. Depois, a Faculdade da Santa Casa, São Paulo. Trabalhei lá em 2 etapas, mas na verdade foram 23 anos. E aqui na Unicamp, que eu fiquei até me aposentar durante 21 anos. Né? Então é um ambiente assim gostoso, você faz muito amigos, e isso te dá um prazer muito grande. Então eu só tenho a agradecer essas instituições que me propiciaram, né? A chance de aprender, de desenvolver, de fazer coisas. Né? Muito obrigado.